o Lucas, vamos fazer a mediação dessa palestra do Oscar Nakasato. Eu vou apresentar o nosso palestrante para vocês primeiramente. O Oscar Nakasato, ele é professor universitário e escritor. Ele apresenta a palestra A Inserção do Escritor Nipo-Brasileiro no Cenário da Literatura Brasileira. Ele é mestre em Teoria Literária e Comparada e doutor em Literatura Brasileira. A tese de doutorado dele chama Imagens da Integração da Dualidade, Personagens Nipo-Brasileiros na Ficção. Ele também escreveu o romance Nihonjin, que foi... Aqui não está dizendo se foi premiado, desculpa, mas ele foi indicado ao Prêmio Jabuti de 2011 e o Romance 2 de 2017. A professora Neide acabou de avisar que ela vai ter que sair. Muito obrigada pela presença até agora, professora Neide. Eu queria convidar o professor Oscar para iniciar a palestra, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pela presença online. Eu quero agradecer primeiramente à professora Lika Hashimoto pelo convite para participar deste evento. Eu conheci a Lika alguns anos atrás, acho que foi em 2015 ou 2016, não me recordo bem, num evento aí na USP mesmo, quando participei de uma mesa com ela. E acho que todos vocês sabem, a Lika é uma das tradutoras do Haruki Murakami aqui no Brasil, né? Então, trazer Haruki Murakami aos leitores brasileiros por si só já é uma grande, uma maravilhosa contribuição dela para nós, não é? Eu quero agradecer também a todos os organizadores do evento, alunos e professores. Aliás, eu deixei separado aqui este livro que eu guardo com bastante carinho, que foi traduzido por um grupo de professoras aí da USP, vocês devem conhecer. Bem, de acordo com o título da minha apresentação, eu devo falar sobre a inserção de um escritor nipo-brasileiro no cenário da literatura brasileira. É um grande desafio, não é? Porque pediram para eu falar sobre mim. E é difícil falar de nós mesmos, porque parece que se torna algo pedante. Então, para não dar essa impressão, vou começar falando sobre a inserção de escritores Nikkeis na literatura. Uma parte da minha tese de doutorado traz alguns desses escritores. Depois de defender essa tese, o que ocorreu em 2001, outros escritores se destacaram e eu vou citá-los também. Aliás, eu conheço a maioria deles. No meu doutorado, eu pesquisei a inserção de personagens Nikkeis na literatura brasileira. O primeiro personagem que encontrei foi o mordomo Tanaka, no romance Amar, verbo transitivo, de Mário de Andrade, de 1927, que vocês devem conhecer. A partir desse romance, outros personagens foram surgindo, a partir do Tanaka, não é? Mas de forma muito esporádica e sem destaque. Até há pouco tempo, eu diria até o final do século passado, o Nikkei praticamente não existia nas páginas da literatura, embora já fosse uma figura atuante na sociedade brasileira em diversas áreas. A primeira escritora Nikkei que eu encontrei na minha pesquisa foi Eiko Suzuki, com um livro dos anos 1970 chamado Desafio ao Imortal. Pode ser que haja algum outro escritor anterior a Eiko Suzuki, mas não encontrei na minha pesquisa. Procurei algo sobre esse livro, Desafio do Imortal, agora na internet, e não encontrei informações, somente exemplares desse livro que estão em sebo. Vejam, a imigração japonesa data de 1908, então demorou muito, não é, para que a literatura Nikkei tivesse início aqui no Brasil. Depois encontrei mais quem? Encontrei a Mitsuko Kawai, já nos anos de 1980, e nos anos de 1990, na minha pesquisa de doutorado, encontrei o Silvio Sano e a Laura Honda Hasegawa. No século XXI, surgiram outros escritores, como o André Kondo e a Marília Kubota. Na literatura infantil e na literatura infanto-juvenil, há um número maior de Nikkeis, como a Teresa Yamashita, a Lúcia Hiratsuka, a Raquel Matsushita e a Janaína Tokitaka.
Se não me engano, essas 4 escritoras escrevem e também fazem ilustrações. Inclusive, essa habilidade de escrever e ilustrar das escritoras Nikkeis de infanto-juvenil é algo que eu acredito merece um estudo na academia também. E eu surjo nesse contexto de escassez de escritores Nikkeis. Na verdade, as pessoas passam a saber quem eu sou em 2011, quando ganho o Prêmio Bem-Virá de Literatura com o romance Nihonjin, mas principalmente a partir de 2012, quando ganho o Prêmio Jabuti com o mesmo romance. Mas eu já havia ganhado outros prêmios menores com contos, e na minha mocidade eu também escrevia poemas. E escrevi um romance, mais ou menos aos 13 anos, ou seja, eu sempre escrevi. Então eu vou contar um pouco sobre como surge o escritor Oscar Nakazato, porque ele não surgiu com o romance Nihonjin. Na verdade, todo escritor nasce do leitor, não é? E eu sempre li muito, desde criança. Comecei a ler os gibis do Walt Disney. Eu me lembro que havia uma feira livre perto da minha casa e tinha uma banca de revistas que vendia e trocava gibis usados. A minha mãe, então, comprou primeiro 1 ou 2 gibis usados e depois passou a trocá-los, né? Foi dessa forma que tudo começou. Depois passei a ler histórias infanto-juvenis, como A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, que é mais conhecida por ser autora do romance Éramos Seis, é o romance mais conhecido dela, e livro de José Mauro de Vasconcelos e outros escritores juvenis. E ainda nessa fase, com 12, 13, 14 anos, eu comecei a ler romance de José de Alencar, Machado de Assis, eu acho que eu li alguma coisa também da Agatha Christie e outros best-sellers estrangeiros. E foi nessa idade, mais ou menos aos 13 anos, que eu escrevi um romance. Escrevi um romance numa máquina verde, máquina de escrever manual, Lettera 32, que muitos de vocês nem sabem o que seja, não é? É o antecessor do computador. Imagina escrever sem um delete, né? Hoje eu não conseguiria fazer isso. O cuidado que eu tinha para não errar, porque se eu errasse, não é? Teria que tirar a página, colocar uma nova página, recomeçar, enfim. Então eu me lembro que eu pensava geralmente assim na frase inteira e só escrevia quando eu tinha essa frase bem formulada na minha cabeça. E esse romance que eu escrevi aos 13 anos se chamava Alma de Serpente, porque a protagonista, ela se chamava Solange, era muito má. Era uma alpinista social que fazia tudo para se tornar uma pessoa rica. Mas na segunda parte do livro, o romance se torna uma história policial e passa a ter como protagonista um policial, porque a Solange morre, ela é assassinada, então o objetivo passa a ser buscar o assassino de Solange, bem no estilo Quem Matou a Odette Reutemann. Os mais velhos devem se lembrar dessa novela. Mas, depois de alguns anos que eu escrevi esse romance, já estava na universidade, um amigo meu que escrevia poemas, ele acordou uma noite e ele pensou que iria morrer. Então, ele pegou os poemas que ele tinha, que estavam na gaveta, poemas que ele nunca tinha mostrado para ninguém, e os queimou. Ele queimou seus poemas. Ele achava que os poemas não eram bons e não queria que ninguém os lesse após a sua morte. Depois que ele me contou isso, eu fiz o mesmo que ele. Eu peguei as folhas do romance que estavam numa gaveta e queimei essas folhas. Quando eu escrevi esse romance, aos 13 anos, eu achei que ele era bom, mas o romance não suportou a análise crítica que eu mesmo fiz ao longo de alguns anos, não é? Então, o romance era muito ruim. Por isso, quando já estava na universidade, eu resolvi queimá-lo após esse meu amigo contar sobre o que aconteceu com ele. Antes de fazer o curso de letras, eu sou formado em letras com habilitação em português, eu estudei 2 anos e meio o curso de Direito,
Depois eu fiz letras, depois eu fiz mestrado e doutorado, sempre na área de literatura. E no doutorado, como foi dito na apresentação, eu pesquisei personagens Nikkeis na literatura brasileira. Eu encontrei pouquíssimos numa pesquisa que percorreu desde a década de 1920 até a década de 1990. E assim, não é nada legal, né? Você ver que não está sendo representado. Eu via os imigrantes italianos aos montes na literatura, também os imigrantes libaneses, não é? E outros imigrantes também. Então, dessa frustração de não me ver nas páginas dos livros de literatura, nasceu a ideia de escrever Nirrondin. Então, comecei a escrever Nirrondin já no final do doutorado. Inclusive, eu aproveitei a pesquisa que fiz para o doutorado, eu fiz pesquisas em livro de história, de antropologia, para entender o processo de imigração japonesa no Brasil, e aproveitei essa pesquisa também para escrever o romance. E acho que essa pesquisa que eu fiz para o doutorado explica também, em parte, a inserção do escritor Nikkei na literatura. Vocês já vão entender. E não é só na literatura que a presença do Nikkei ainda é bastante incipiente. Há um ano atrás, exatamente um ano, foi em dezembro de 2020, eu fiz uma live com 3 atrizes Nikkeis. E elas também falavam da pouca representatividade de Nikkeis no audiovisual. Eu também tenho um amigo que é ator e diretor Nikkei, ele faz essa mesma reclamação. E a situação do Nikkeis ainda eu acho que é um pouco até mais difícil que a dos escritores, porque eles são muito dependentes dos produtores, dos roteiristas, das pessoas que escolhem o elenco, enfim. E a reclamação deles recai principalmente sobre 2 aspectos. Primeiro, a falta de personagens Nikkeis no audiovisual, e segundo, quando há esses personagens, eles são estereotipados. Esse meu amigo, inclusive, outro dia eu vi ele postando no Face que, mais uma vez, ele havia recusado um papel porque era um papel estereotipado. Você deve se lembrar de uma novela que passou na Rede Globo há uns 8 anos, talvez menos, não me lembro exatamente qual foi o ano, no horário das 6, que se chamava Sol Nascente, que é um título bastante sugestivo, não é? O título sugere o que você vai ver na novela, mas o que aconteceu assim foi frustrante. O foco era sobre uma família de imigrantes japoneses. Mas adivinha quem era o patriarca dessa família? O ator que fez o patriarca dessa família era o ator Luiz Melo. E a protagonista da novela era filha desse ator, né, desse personagem do Luiz Melo. E a protagonista, que era filha do imigrante japonês, era a atriz Giovanna Antonelli. Depois se ficou sabendo que a protagonista deveria ser a Dani Suzuki, mas o diretor da novela, que é marido da Giovanna Antonelli, escalou a esposa para o papel, não é? E então eles tiveram que fazer todo um malabarismo, né, para adaptar a história de imigrantes japoneses para que nessa história coubessem as características faciais de Luiz Melo, como esse imigrante japonês, e Giovanna Antonelli como sua filha. Voltando para a literatura, o que se pode dizer dessa tardia inserção de escritores Nikkeis no cenário da literatura brasileira? Acho que a gente pode começar olhando para a história da imigração japonesa no Brasil. Olhando essa história, nós teremos o seguinte. Em 1908, chegou ao Porto de Santos o navio Kassato Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. E o que trouxeram esses imigrantes? Bem como outros, né, que vieram depois em outros navios. Eles trouxeram 3 elementos bastante significativos, que explicam, em boa parte, a demora na inserção dos Nikkeis
na sociedade e, consequentemente, na literatura brasileira. Primeiro, eles trouxeram a firme intenção de que o Brasil fosse um lugar temporário, em que esses imigrantes ficariam pouco tempo para ganhar dinheiro e retornaram ao Japão. Segundo, eles trouxeram um nacionalismo muito exacerbado, um grande orgulho de pertencer a uma nação que eles consideravam ser superior. E terceiro, uma cultura muito diferente daquela que encontrariam aqui no Brasil. Cultura que inclui língua, religião, costumes, gastronomia, etc. E eu sempre, quando eu falo sobre essa questão, eu sempre cito uma frase do Tomo Handa, inclusive, que, na minha opinião, é o autor do livro mais importante sobre a imigração japonesa no Brasil. Eu tenho um livro aqui, vocês devem conhecer, o livro Imigrante Japonês. Ele diz o seguinte, que não houve imigrante que tivesse abandonado mais os costumes que o japonês. Desde o dia de sua chegada, ele teve que morar numa casa sem tatame, ele teve que tirar o kimono, jogar fora a tigela e o hashi e beber o café em vez de chá. Quando a gente pensa nos italianos, os italianos também, lógico, tiveram que deixar muito de sua cultura para se adaptar ao Brasil, mas vejam só, eles eram latinos, falavam uma língua relativamente próxima ao português, eram cristãos em sua maioria, eram ocidentais, eram do mesmo continente, não é, do qual vieram os portugueses. Então, o processo de imigração dos japoneses foi muito mais duro que o dos italianos, por exemplo. Quando houve a Segunda Guerra Mundial e os descendentes dos países do eixo foram perseguidos, vocês sabem disso, os japoneses eram muito mais visados que os italianos, que os alemães, porque eles eram apontados na rua, os japoneses. Houve a proibição de celebração nas igrejas budistas, houve a proibição dos nihongakus, não é? Das escolas de língua portuguesa. Então, por tudo isso, a inserção dos imigrantes japoneses, depois de seus filhos e netos na sociedade, foi gradual, mas foi muito, muito lenta. Recentemente, eu fui banca de mestrado, né, de dissertação de mestrado, sobre o primeiro Nikkei brasileiro a ingressar no Itamaraty, o que aconteceu somente em 1975. É o embaixador Edmundo Fujita, que por aproximadamente 20 anos foi o único Nikkei no Itamaraty. Então, isso acontece em outras áreas também. Há algumas em que a inserção foi mais rápida, como na medicina. Acho que não é fácil perceber, não é difícil perceber isso, é só ir aos hospitais, aos consultórios, né? Você vê aos montes médicos Nikkeis. Mas, no caso da literatura, nós estamos somente engatinhando. O que houve, na verdade, sempre no Brasil, isso desde praticamente o início da imigração, foi a literatura em língua japonesa produzida aqui. Os imigrantes japoneses produziram muita literatura entre haikais e narrativas aqui no Brasil. Havia clubes de haikaístas, não é? E eu sei, na verdade, pouco sobre esse assunto, mas parece que a academia tem se debruçado sobre esse tema. Agora, a literatura escrita por Nikkeis em língua portuguesa ainda é bastante incipiente, mesmo após mais de um século de imigração japonesa. Eu sei que há muitos que escrevem, mas fazer essa produção chegar ao grande público é difícil. Entre os escritores que se destacaram, eu penso na Laura Honda Hasegawa, que eu estudei na minha tese de doutorado. O seu romance Sonhos Bloqueados é bastante pesquisado pela academia, já foi objeto de estudo de dissertação de mestrado e tese de doutorado. E alguns de vocês devem conhecer, é um romance assim que revela mesmo a essência do Nikkei. Então, os Nikkeis, quando leem Sonhos Bloqueados, se reconhecem nos personagens e nas histórias contadas.
Há outros escritores, como André Condo. O André Condo tá tudo vapor. O André Condo ele já ganhou dezenas de prêmios também, além de escritor, também é editor. Há uns 3 ou 4 anos ele abriu a sua própria editora, pelo caso, que vem editando assim excelentes autores. Ainda temos a Marília Kubota, que é de Curitiba. No ano passado, ela lançou um livro bastante emblemático de crônicas, intitulado Eu Também Sou Brasileira. E a Lúcia Hiratsuka, que faz uma literatura infantil assim de primeira qualidade e que também ganhou Jabuti. Quanto a mim, de certa forma, eu já me sinto inserido nesse cenário da literatura brasileira. Depois que eu ganhei o prêmio Bem-Virá e, na sequência, o Jabuti, passaram a me chamar de escritor, o que era estranho para mim. Eu participava de eventos, era entrevistado e as pessoas me chamavam de escritor. Mas quando eu me apresentava, eu tinha dificuldades em me apresentar como escritor. E como eu sou professor, eu já era professor há muitos anos, e eu me apresentava como um professor que escrevia. Foi a saída que eu encontrei. E faz pouco tempo que eu perdi esse pudor, não é? E hoje eu me apresento, na maioria das vezes, como professor e escritor. Geralmente, o professor em primeiro lugar, porque, afinal de contas, é a docência que me garante o pão na mesa. E, nesse cenário, em algumas situações, eu me destaco. Não porque as pessoas me considerem um bom escritor. Muitas vezes as pessoas nem leram os meus livros, mas porque eu tenho essa cara. Eu tenho essa cara, não é? Então se lembram de mim. As pessoas se lembram, o que às vezes pode ser uma vantagem, ser lembrado, não é? Mas com isso eu corro o risco de ser aquele escritor japonês. E nem japonês eu sou, né? Eu sou brasileiro, mas essas situações ocorrem. E ser um escritor Nikkei, que escreve sobre a imigração japonesa no Brasil, também foi interessante para mim, porque exatamente em função da escassez desse tema na literatura brasileira. E eu me lembro de ter lido muitas referências sobre isso, assim, ensaios, não é? Nas revistas literárias, enfim. Mas, por outro lado, assim, fora do Brasil, parece que esse tema não chama atenção. A minha agente literária, a Luciana Vilas Boas, ela me disse que tem dificuldades em engatar uma tradução de Nihonjin em outras línguas, principalmente na Europa, porque Nihonjin não tem a cara do Brasil. E as editoras dos outros países querem livros que tenham a cara do Brasil. Os livros de Jorge Amado, por exemplo, têm a cara do Brasil. O livro do Itamar Vieira, O Tortarado, não é? Que se tornou um fenômeno na literatura, algo que eu nunca havia visto um fenômeno como Tortarado. O Tortarado também tem a cara do Brasil. Né? E, então, o que eu acho é que lá fora há uma falta de percepção sobre a diversidade do nosso país. A Sônia Braga tem a cara do Brasil, não é? Aliás, eu adoro a Sônia Braga. A Sônia Braga, que nasceu aqui em Maringá. Muitas pessoas acham que ela é do Nordeste, da Bahia, mas não, ela é de Maringá. Mas a Dani Suzuki também tem a cara do Brasil, por que não? Nós precisamos construir essa cultura da diversidade étnica do país, e eu acho que a literatura é um dos caminhos para se fazer isso. Quanto a mim, quanto ao Oscar Nakazato, eu não escrevi só o Nihonjin. Em 2017, eu escrevi um outro romance chamado Dois, cujos personagens não são Nikkeis. Pelo menos os protagonistas, porque há dois personagens secundários que são Nikkeis, mas os protagonistas não. É um romance que aborda a vida de dois irmãos que são completamente diferentes. Um é conservador, politicamente da direita, e o outro participa do movimento estudantil na época do ensino no médio da universidade, e depois participa da guerrilha armada na ditadura militar. Ele integra a ALN, que é a Ação Libertadora Nacional do Marighella.
Aliás, o Marighella também é personagem desse meu romance 2, um personagem bastante secundário, mas ele está lá. E é um romance que aborda, sem querer, a polarização política que existe hoje no Brasil e no mundo. E sem querer, porque quando eu comecei a escrever esse romance, eu lancei esse romance em 2017. Eu acho que comecei a escrever esse romance em 2014, por aí. Essa polarização existia, mas era mínima, não se compara com o que acontece hoje. E eu falo desse romance, do romance 2, porque, assim, para o bem ou para o mal, eu fiquei marcado como escritor que escreveu Nihonjin. Eu fico contente quando o Nikkei chega para mim e diz que gostou de Nihonjin, que se identificou de alguma forma na história. E muitas pessoas realmente entraram em contato comigo dizendo isso. O que você conta que aconteceu nos cafezais, no interior de São Paulo, meu avô me contava alguma coisa parecida. Era muito comum isso, principalmente assim logo depois que eu lancei o Nihonjin. Mas também eu fico muito feliz quando alguém que não tem ascendência japonesa chega para mim e diz que gostou do romance. Também se identificou de alguma maneira. O que eu estou querendo dizer, o que eu quero crer é que Nihonjin é universal. Que se Nihonjin, numa perspectiva, fala da imigração japonesa no Brasil, fala também do ser humano, independente de sua etnia. Você deve saber que hoje existe um movimento do Nikkei que quer ser reconhecido como brasileiro, não é? No ano passado, você deve se lembrar, o presidente Bolsonaro atacou a jornalista Thaís Oyama dizendo o seguinte, ele estava falando sobre jornalista de um modo geral, vocês sabem o que ele pensa dos jornalistas, não é? Ele dizia assim, os jornalistas trabalham contra a democracia, como o livro dessa japonesa. Eu não sei o que está fazendo no país, eu não sei o que está fazendo no Brasil. É claro, assim, não causou surpresa considerando de quem veio essa frase. São mais um dos preconceitos, né, dos muitos preconceitos que o nosso presidente tem. Mas esse tipo de xenofobia nós não podemos tolerar mais, não é? Na época, faz mais de um ano, não lembro exatamente quando, mas faz mais de um ano. Na época eu me lembro que escrevi algo no Facebook porque eu esperava uma reação das entidades ligadas aos Nikkeis e não vi nada. Isso foi algo que me incomodou também. Então, hoje, os Nikkeis querem definitivamente ser reconhecidos como brasileiros. Não é à toa que o livro da Marília Kubota se intitula Eu Também Sou Brasileira. É um livro de crônicas em que ela fala bastante de sua experiência enquanto uma nipo brasileira. E eu, assim como escritor Nikkei, no cenário da literatura brasileira, não é? Eu também quero ser reconhecido como brasileiro. Eu escrevo em língua portuguesa, eu escrevo sobre a realidade brasileira, as histórias que eu escrevo estão localizadas, não é? Em terras brasileiras. E quando eu povoo um romance meu com personagens nikkeis, eu também estou falando do Brasil, não é? Pessoal, era o que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, estou à disposição. Só um minuto. Pronto, agora eu tô aqui. Bom, professor, a gente ainda não tem nenhuma pergunta na nossa aba de perguntas e respostas, a gente vai dar mais um tempo, mas a gente vai ler aqui alguns comentários, inclusive falando dos nossos próprios comentários da comissão organizadora que está no nosso grupo particular, falando o quanto que a gente gostou da palestra, o quanto que a gente achou elucidativa a discussão. Aqui a gente tem o William de Castro falando sensacional sua fala, professor, muito obrigado, sempre muito bom ouvi-lo. Matheus disse grande exposição, professor, lhe ouviria por muitas horas.
eu acho que eu e o Matheus não somos as únicas pessoas que também ouviriam o professor falar por várias horas. E aqui o comentário da Ana Chiesa. Nossa, Oscar, que deleite poder te ouvir. A Ana é atriz e essa sensação de não pertencimento só foi amenizada porque fui acolhida pelo teatro. A TV e o cinema ainda hoje são espaços onde temos muito pouco espaços. Na adolescência, meu esforço era parecer indígena na tentativa de ser brasileira. Acertar meus traços japoneses de uma mestiça só ocorreu quando vim para o Japão e conheci a família do meu avô. Meu pai, o Nikkei, virou atração turística no norte de Minas Gerais. Nunca tinham visto um japonês. Pois é. Esse comentário que ela fez foi muito, assim, foi muito discutido isso na live que eu fiz. Eu fiz a live com a Ana Ricari, com a Beatriz de Aféria e mais uma atriz. Desculpe, esqueci o nome dela. Mas é uma reclamação bastante recorrente desse pessoal do audiovisual. Esse amigo meu também, que é ator, não é? É algo que está bastante em pauta nesse cenário, a Bruna Alice. Obrigado, Nádia. Espero que ela não esteja aqui, não é? Nessa live, me escutando. Mas é algo bastante recorrente mesmo, tá? É uma pena, não é? Nós estamos aqui, eu digo nós, não é? Nós, Nikkei, estamos aqui há 113 anos, considerando que chegamos aqui em 1908. Eu digo chegamos, né? Me considerando Nikkei, e acho que está mais que na hora, não é? De ver nossas caras em tudo quanto é representação artística. Eu acho que, considerando as artes de modo geral, uma área em que temos uma presença bastante forte é nas artes plásticas, não é? A Tomi Oitake é uma das grandes, né, artistas plásticas brasileiras, reconhecida internacionalmente, há outros também, pintores, enfim, mas em outras áreas ainda tudo é muito incipiente, perdão. Na televisão a gente não vê. Eu comentei da Thaís Oyama, não é? Agora começam a despontar algumas jornalistas Nikkei, inclusive eu tenho uma sobrinha que é jornalista Nikkei, ela trabalhou na TVT, mas ainda vemos poucas caras. E é complicado mesmo, a gente não se vê na tela, não é? Lucas, você teria alguma coisa para adicionar à conversa? Claro, muito interessante, professor Oscar. Vejo assim que, como você mencionou, né, essa influência assim da novela, né, do começo da sua carreira, muito legal mesmo. Eu vejo assim que, né, o grupo de escritores Nikkei, né, ele sem dúvida se relaciona de uma maneira muito forte mesmo com a história da literatura japonesa, né, ainda que aqui escrevendo em português, isso é realmente interessante mesmo, né, a prosa, assim, é realmente bem específica, assim, isso é muito legal. Eu acho que aí na USP mesmo deve ter alguém pesquisando, não é? Uhum. Japonês, vocês alunos de pós, não é? Não sei se tem alguém pesquisando sobre isso, mas eu acho muito importante trazer isso, né? Alguém, é lógico, precisa saber ler japonês, não é? Eu sei que havia, assim, cada cidadezinha havia um grupo de haikaístas, né? Havia grêmio de haikaístas, isso é muito bacana. Então, não sei se esses haikais escritos há dezenas, há décadas atrás, não sei se eles estão por aí, perdidos, não é? Na casa de alguém, de um neto, ou estão em algum kaikan, ou mesmo aí na USP, não é? Na biblioteca aí do Instituto, deve ter algum material. Eu acho que é um tema que merece ser bastante estudado. Perfeito, eu vejo que a poesia, né, ela é realmente um pouco mais difundida, né, enquanto que o fenômeno da prosa, ele permanece assim muito contemporâneo, né, muito contemporâneo mesmo a nós. E é muito bom ver como o senhor trouxe tantas referências, assim, muito legal mesmo. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Chegou uma pergunta do Rodrigo, a gente vai ler ela primeiro antes de dar a palavra para a Ana, que levantou a mão. Oscar, a internet parece ter se tornado um meio muito utilizado pelos japoneses para autoexpressão, como em blogs, inclusive blogs pessoais super antigos que continuam sendo utilizados até hoje. Você vê uma tendência similar por aqui entre jovens Nikkeis, talvez como um espaço de expressão menos fechado que o mundo editorial e crítico? Assim, algo específico da literatura eu não vejo, pelo menos eu nunca vi.
Estou tentando buscar na memória aqui, eu não me lembro. Assim, eu vejo muitos canais de YouTube, muitos sites que falam sobre a cultura japonesa de um modo geral, né? Mas algo específico da literatura eu não vi. A Marília Kubota, há 10 anos mais ou menos, ela coordenava um jornal chamado Memai, lá em Curitiba, na época em que havia jornais impressos, não é? Não lembro se o jornal era bimestral, eu não me lembro, em que ela trazia bastante da literatura Nikkei, ou da literatura japonesa também, era bastante interessante, mas, enfim, não tem mais. A Marília Kubota sempre foi bastante ativista, ela não é só escritora, mas era bastante ativista das questões ligadas à cultura Nikkei. E há também hoje existe uma academia de escritores Nikkeis com sede em São Paulo, tá? De repente, entidades como essa academia e outras que possam surgir, talvez alavanque um pouquinho, não é? A produção, a distribuição, não é? E a visualização da produção de escritores Nikkeis. O Robson Mori, ele publicou aqui o link para a revista Memai da Marília Kubota. Muito obrigada, Robson, por compartilhar o link com a gente. Vamos passar a palavra para a Ana, que ela levantou a mão, por favor. Ana, você está mutada, querida. Ai, desculpa. Imagina. É muito bom poder ver, né, o autor, né? Isso é muito impressionante. Não, então, quando você falou do haikai, eu estava pensando exatamente nisso, né? O meu avô deixou uma mala de haikais, né? E prêmios. E é difícil, né? Porque é escrito em japonês, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito interessante, porque é só um adendo mesmo. Porque o mangá, por exemplo, ele é uma linguagem que ele atrai, inclusive para a academia, não muito mais não descendentes do que descendentes, né? Sim, então, como tá essa riqueza no mangá e uma riqueza que está por aí, em algum lugar esquecida, da quantidade de haikaístas Nikkeis, das primeiras, das segundas gerações, inclusive, né? Que o Brasil não tem acesso, né? Que a maioria foi para o Brasil e não voltou. Eu moro no Japão hoje, né? E não voltou para o Japão. Então passaram a ser brasileiros de alguma forma, né? Então é só mais como é engraçado isso, né? Essa linguagem japonesa do mangá se tornar um acesso muito grande para os jovens, principalmente, interesse pela cultura e pela língua, e a gente ter um pouco uma visibilidade sobre esses haikais, essa poesia em algum lugar aí que deve contar muita história do meu avô mesmo. Meu sonho é poder ler aquilo ali, conseguir um dia ler e falar, nossa, por que ele falava, né? Mas eu agradeço, me ficaria horas te ouvindo. Assim, quando os imigrantes chegaram aqui, a literatura era uma forma de refúgio para eles também, né? E considerando que eles eram mais escolarizados comparados aos imigrantes de outros países, não é? Eles escreviam, liam, enfim, produziam literatura. Então, deve ter muita coisa interessante que talvez tenha até se perdido, nunca mais se recupere. Uhum. É bem possível que isso tenha acontecido também, mas naquilo que for possível, eu acho interessante que a academia, não é? Quando eu digo academia, os cursos de letras das universidades que mantêm um curso de letras, curso de pós-graduação em literatura japonesa, enfim, tentem recuperar esse material. Inclusive pelo próprio japonês que se falava e que se escrevia, né? Que hoje já se transformou muitas vezes, né? Quando você pensar que a escrita desse japonês, né? Muito obrigada. A professora Nádia aqui fez uma pergunta que pessoalmente me deixou muito interessada também. Ela primeiro parabeniza o professor pela palestra e pela fala, e ela pergunta sobre o papel dos ensaístas e haikaístas Nikkeis da nossa comunidade. No caso, o grupo Nikkei Bungaku, que possui 50 anos, se insere dentro desse escopo de produção literária que muitas vezes não consegue chegar efetivamente ao grande público? Com certeza. Eu já tive uma contribuição, não com esse pessoal, e acho que
poucas pessoas conhecem, não é, o Bungaku, né? Eu acho que eu também não conhecia. Antes de me convidarem para fazer uma participação, eu não conhecia. A partir desse momento, não é, eu comecei a ver tal, eu comecei a ter um contato maior com pessoas ligadas ao Bungaku, né? Então eu comecei a receber esse material, mas eu acho que o grande público não tem muito acesso. Mas eu também não sei como isso é feito, não sei como esse material é distribuído, sinceramente eu não sei. Você, Ana, disse agora há pouco sobre a questão de quem procura os cursos de letras aqui no Brasil hoje, e foi algo que me surpreendeu bastante também. Eu conversei com algumas professoras da Unesp, de letras japonês da Unesp, depois com o pessoal da Federal do Paraná também, a professora Mônica, inclusive, e eles me disseram isso, que os alunos que procuram o curso de letras japonês não são, em sua maioria, descendentes de japoneses, né? E eu que não conhecia esse universo, eu fiquei, mas não é mesmo, né? Então, são pessoas que têm interesse muito, não é, pela cultura japonesa, acho que alguns vêm pelo esse universo do mangá. Então, como esse material do Bungaku é mais de literatura mesmo, né, haikai, e tem contos também, eu não sei se esse pessoal jovem tem interesse nesse tipo de material, sabe? Eu, sinceramente, eu não sei, eu não sei responder com convicção essa pergunta da professora. Professor, antes de passar para a próxima pergunta, que é da Marcela, eu queria fazer um comentário sobre a sua fala, que eu dou aula particular de japonês e um dos meus alunos chegou até mim pedindo, porque, ok, eu sempre pergunto na primeira aula qual é o seu interesse em língua japonesa, sempre esperando que, é porque eu quero assistir meus animes sem legenda, assim por diante, até o dia que chegou uma pessoa para mim e falou, porque eu quero saber falar a língua do meu avô. Eu falei, olha a responsabilidade que eu tô tendo. Eu, como uma pessoa não Nikkei, que não tenho descendência nenhuma, eu tenho a responsabilidade aqui de ensinar para essa pessoa a falar a língua do avô dela, para ela poder se comunicar com os ancestrais dela. Foi uma coisa que me emocionou muito e que acho que fala um pouco sobre essa dualidade que a língua japonesa tem hoje no Brasil, que ela é estudada como uma língua estrangeira, como uma língua de produto, mas ao mesmo tempo ela ainda persiste como uma língua de herança. Sim, sim. É uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu nunca tinha tido contato antes. Eu fiz aula de língua japonesa uns 2 anos. Estudei durante 2 anos, mas isso há uns 6 anos, mais ou menos, só para conversação, porque eu não consigo mais, eu acho que eu não consigo mais reaprender a escrever. Eu aprendi quando era mais jovem, não é? E eu acho que não consigo mais. Então, eu fazia essas aulas só para conversação com a professora, só para não perder o muito pouco que eu tenho. E essa professora me disse algo parecido. Ela disse que assim tem uma geração mais nova agora que está procurando, porque os pais dessa geração, né, se arrependem de não terem sido inseridos, né, dentro da cultura japonesa, não terem aprendido japonês, e eles querem que os seus filhos, que são netos, bisnetos, às vezes até tataranetos de japoneses, que esses filhos, esses netos, aprendam japonês. Eu estou falando, é lógico, dos Nikkeis, não é? E quando eu penso nisso que você falou e do que a professora falou, eu penso um pouquinho em mim também, porque eu lembro quando eu era criança, eu frequentava uma escola de língua japonesa aos domingos, era uma vez por semana, eu morava no sítio, então, aos domingos, uma caminhonete pegava os primos, né, e eu e meus primos levavam para a cidade, para Nihongaku. Eu detestava, assim, não gostava de estudar japonês. E eu devo ter aprendido pouquíssimo, porque depois não me lembrava mais. Eu retornei a estudar japonês depois que eu fiz o meu curso de letras, para resgatar um pouquinho a minha identidade, porque eu tinha um peso na consciência também, porque quando era criança, quando era adolescente, eu repudiava um pouquinho essa ideia de ser Nikkei, sabe?
Então, depois de adulto mesmo que eu fui aprender japonês realmente. Bom, a pergunta da Marcela é: no Japão, é muito comum produções de literatura ou de audiovisual sobre a imigração japonesa no Brasil? Puxando de memória, só lembro de Haru Natsu, que passava na Band quando eu era criança. Aliás, um comentário sobre Haru Natsu, recentemente eles publicaram o roteiro da peça, da peça não, da novela, como livro. Então, se der uma procurada, acha pela internet, eu ganhei de presente do professor Masato no começo desse ano, então deve ser algo relativamente fácil de achar, caso alguém se interesse. Por favor, professor. Eu não sei, não sei mesmo, viu? Eu assisti essa novela, não é? Mas eu não me lembro de outras produções de televisão, não é? Que fale sobre isso. Sinceramente, eu não sei. De literatura, tem alguma coisa, né? Eu esqueci agora. Tem um romance que foi até traduzido por umas professoras da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, esqueci o nome do romance, é alguma coisa que falava sobre a Amazônia. Tem um Sobô, é o Sobô que foi traduzido, estou fazendo uma confusão aí. Sobô que foi traduzido pelas professoras da UEL, não é? Mas tem uma outra novela também que fala sobre a Amazônia, que foi escrito por escritor japonês. Mas, sinceramente, eu não vejo, eu não me lembro, não, viu? De produções de televisão japonesas sobre a imigração japonesa, a não ser Haru Natsu. Legal, professor, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui muito interessante, que muda um pouco de assunto, né? Do Gabriel. Oscar, fiquei surpreso quando vi o marxismo citado na sua obra. Poderia falar de como formou sua visão política? Será que ele está falando do 2? Deve ser, não é? Deve ser do 2, porque no 2 tem bastante essa inserção no universo da política. Eu participei bastante de movimento estudantil desde o secundário, na verdade. Antigamente era chamado de científico, eu participava do Grêmio Estudantil, eu fazia jornais, enfim, e na universidade eu participei ativamente do movimento estudantil, e foi nesse movimento, né, eu sou da área de humanas, isso era bastante forte nessas áreas. Estou tentando ler aqui. Ele comentou que a referência que ele tem é do Nihonjin mesmo. Apenas isso. A referência do Gabriel, tá. né? É no último capítulo, tá? No último capítulo, uma referência mínima sobre quando. Tá. Que tem aqui, o grupo, não é, de professores que estão estudando sobre marxismo. É que é uma parte muito pequena, é que no 2 a inserção sobre essa questão política, né, de orientação política é muito mais presente. Mas é isso, a minha formação política veio bastante da universidade. Desde quando eu fazia direito, eu fiz 2 anos e meio de direito, participei de grupos, né, ligados ao marxismo, depois no curso de letras, enfim, foi por aí. Que legal, muito interessante. Vou ler alguns comentários aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho. Um comentário muito interessante da moça aqui. Aqui, desculpa. A primeira vez que falei um pouquinho em japonês com meu avô foi muito especial. Realmente, aprender japonês traz esse significado afetivo para mim também. É muito interessante. Também aqui, o Josieldo, ele faz a menção também, quando a gente estava na discussão sobre representatividade, né? Ele cita aqui a movimentação política da Ana Hikari, né? Que ele diz também que é muito animadora. O pessoal aqui começou uma discussão aqui sobre referências, né? De atores japoneses, né? Aqui sobre Becca Segues. Acho que por enquanto as perguntas nós temos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que por enquanto é só.
Algum comentário? Mais uma aqui, ó. Além de Harunatsu, no audiovisual, só consigo me lembrar de produções japonesas que abordam sobre outras frentes migratórias de outros países, como, por exemplo, Sakura, da NHK, nos anos 2000, cuja protagonista é nipo-havaiana de terceira geração que retorna ao Japão. Mais uma vez, sobre o tema da representatividade. Eu não sei se essa questão da imigração japonesa no Brasil tem despertado alguma atenção lá, principalmente desde a década de 80, né, em função do fenômeno dos decassegues, né? Mas realmente eu não vi. Mas deve ter alguma coisa assim, né? É que, de repente, não chegou até nós. Tá ótimo, professor. Tainá, talvez algum comentário? Não, não tenho, mas aqui, da Nádia de novo. Muito obrigada, Nádia, por estar elucidando bastante essa comunicação, principalmente porque nós dois moderadores não somos Nikkeis, então a gente tem uma certa. Então a gente a gente fica muito agradecido que vocês, Nikkeis, estão ajudando a gente a enriquecer cada vez mais esse debate. Aí, finalmente, para o comentário dela. Também temos que levar em conta os filmes da Gaijin, da diretora Tezuka Yamazaki, aqui no Brasil também. Isso é verdade. Sim, a Tezuka Yamazaki fez Gaijin 1, Gaijin 2, mas tem também, ótimo isso, outras produções que não têm a ver com a imigração japonesa, não é? Mas ela também ficou marcada como a diretora que fez Gaijin e Gaijin 2, não é? Acho que não tem, é difícil escapar disso. Passando a palavra para o Felipe, por favor. Eu vou até ligar minha câmera também, porque eu sou parte da organização, então me sinto um pouco permitido, assim, de ligar a câmera. Muito obrigado, professor. Gostei muito da palestra, achei muito interessante. O senhor citou brevemente a Tomi Otaki, né? E minha antena ficou assim, porque ela é minha artista que eu pesquiso, né, na dissertação, e fico pensando muito na crítica brasileira de arte, quando fala sobre ela, reduzindo ela a esse lugar de ela não acessa, muitos fazem isso ainda, não acessa a arte abstrata de forma geral, porque ela é a artista nipo-brasileira, ou é a artista japonesa. E eu sinto que isso reverbera um pouco com o que o senhor falou sobre a literatura, mas eu espero e eu sinto também uma mudança cada vez mais, assim, crescente, né, disso não acontecer mais. E a professora Michiko Okano, que é a minha orientadora, ela tem falado nas pesquisas dela que existe muito essa mudança da identidade, tensões entre identidade e identificação. Então, o que você gosta não necessariamente é definido por as suas raízes ou de onde você vem, né? E aí, como a gente expande o nosso rol, o nosso universo, quando a gente entende essas coisas. Eu acho que por isso temos tantos não Nikkeis também estudando, como eu, como a Tainá, como o Lucas. Bom, enfim, muito obrigado mais uma vez pela todos os pontos muito interessantes. Estou muito ansioso para ler a sua última obra, que ainda não li. Ao 2. O meu próximo romance eu retorno assim ao universo Nikkei, mas não com a ênfase de Nihonjin. O meu próximo romance vai se chamar Odicha, não é? Então o protagonista é um senhor japonês, mas o enfoque maior é nos velhinhos, né? No pessoal da terceira idade, não só os Nikkeis, mas o pessoal da terceira idade de modo geral. Ocorre que o protagonista é um Nikkei. Bom, a gente. Lika Sensei, por favor. Oi, boa noite a todos. Eu não resisti. Na verdade, a gente aqui da comissão, a gente tem que ficar quietinho e dar muita oportunidade para todos que estão presentes, mas como tem um minutinho aqui, eu vou, acho que pela primeira vez, meio que me manifestar. Bem, sou sua fã, você sabe, Oscar, meu sonho, meus alunos, alguns que estão aqui, sabem que o meu sonho um dia é ser escritora, não sei do que, mas eu
pretendo escrever alguma coisa para deixar alguma coisa minha aí. Você comentou brevemente a importância da leitura, né, para você ter esse feedback, né, da leitura para você depois trazer de volta a sua expressão literária, digamos assim. Diz assim para nós, assim, que a gente ainda um dia quer chegar até aí, até você, chegar a ser um escritor. Qual é a dica que você dá para nós? Tem muitos alunos aqui que eu vi no chat que são alunos que leem muito, já são leitores, e que também acho que têm essa vontade de um dia ser escritor. O que você faz no dia a dia, assim? Me dá dicas, assim, para nós, seres humanos mortais, normais, aí, Ai, ai. fazer para ter essa... Porque eu acho que deve ter uma coisa de hábito, não sei, deve ter alguma coisinha que talvez você possa nos dar uma dica. Você poderia? Bom, primeiro, muito prazer revê-la, Lica, um prazer muito grande, viu? E você é escritora também, porque você é tradutora, né? Eu acho que traduzir é um modo de produzir também. Quando você traduz um texto literário, não é o mesmo que traduzir um texto didático, um texto científico, não é? O meu romance foi traduzido recentemente no México, para o espanhol. Eu conversei bastante com o tradutor sobre isso. Ele tinha algumas dúvidas, não é? Eu conversava com ele. Aí eu percebi o quanto o tradutor precisa ser um pouquinho escritor também. Quem não é da literatura não saberia traduzir um texto literário, quem não é da área da literatura, não é? Então, você é, assim, por tabela, escritora também. Talvez um dia você escreva um romance assim, seu mesmo, né? Alguma coisa sua. Mas, enfim, dica, eu não sei, é tão difícil dar dica, né? Porque os escritores são muito diferentes também, viu? Por exemplo, o Milton Ratum, uma vez eu li uma entrevista dele, ele dizendo que ele é muito esquemático, né? Ele é formado em arquitetura, talvez seja por isso. Então, quando ele escreve um romance, antes diz que ele esquematiza tudo, assim. Os personagens, não é? A relação entre os personagens, o desenvolvimento dos personagens e como termina a história. No meu caso, já é diferente. Eu tenho uma ideia, já boto no papel, não sei como vai continuar, não é a história. Às vezes, o que eu começo escrevendo será o início da história, não é? Eu não inicio escrevendo exatamente do início da história. Mas, enfim, eu estou sempre lendo, não é? Acho que é algo de que a gente não pode escapar. Eu estou sempre, sempre lendo. Eu sempre estou lendo um livro no Kindle e um livro físico. Agora eu estou terminando de ler o Pedro Páramo, que é um romance mexicano. Na verdade, eu comecei a ler, eu fui até metade, eu percebi que não estava entendendo nada, retornei, recomecei a ler, porque é um romance bastante complexo, e estou relendo, agora sim relendo, O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, talvez uma ideia é que vocês leiam uma variedade, não é, de autores, enfim. Eu leio muitos autores estrangeiros, eu leio muito literatura japonesa, eu leio bastante, mas eu leio mais, por exemplo, entre os escritores japoneses, o escritor que eu mais gosto é o Natsume Soseki, não é? A questão do período Meiji, não é? Eu gosto da questão que ele trabalha o homem do período Meiji, né? Aquele homem perdidão, assim, meio perdido entre a tradição, né, e o Ocidente que está chegando no Japão. Eu gosto muito do Natsume Soseki, mas eu gosto muito de outros escritores japoneses também, mas variedade mesmo. Literatura russa é fantástica, a literatura americana, os mais modernos, eu gosto do Philip Roth, e os escritores contemporâneos que estão escrevendo agora, não é? O Itamar Vieira, eu conheci o Itamar Vieira, eu citei Itamar Vieira agora na minha fala, é uma coisa fantástica, né? Eu estou até fugindo do que você perguntou, Lica, mas é algo tão interessante que aconteceu com Itamar Vieira. Eu não sei se vocês acompanham o que acontece na literatura contemporânea brasileira. Eu acompanho bastante porque eu estou, de certa forma, inserido aí, eu conheço muita gente que está participando de concursos, enfim. E o que está acontecendo com Itamar Vieira, eu nunca vi. Não sei se acontecer com alguém, eu nunca vi. Ele já vendeu mais de 100 mil exemplares de Tortarado.
Eu fui para o México agora, semana passada, e ele iria comigo para lançar o livro dele em espanhol lá no México. Ele acabou não indo por uma questão, ele pegou avião, acabou não indo. Mas olha, vocês que estão pensando, né, escrever tal, e publicar o seu romance, não é? Há 3, 4 anos atrás, eu fui júri de um concurso literário aqui do governo do estado do Paraná. É um concurso literário bastante tradicional. Eu fui júri com mais 2 outros escritores, e o livro do Itamar Vieira, Tortarada, estava lá no meio. Né? Eram originais, sem o nome do autor, mas eu lembro muito bem, ele estava lá no meio. Né? Mas ele não ganhou esse concurso. Ele não ganhou esse concurso. Um outro escritor, um outro livro ganhou. E olha a sorte dele não ganhar esse concurso, que é muito menor, né? Porque depois ganhou o Leia, ganhou o Jabuti, ganhou o Oceano, né? Ele se projetou nacionalmente, porque se ele tivesse ganhado esse prêmio do Estado do Paraná, ele não poderia concorrer ao Leia, porque ao Leia, para participar do Leia, tem que ser o livro original, né? Não pode ser um livro já publicado. E a pessoa que ganha nesse concurso do Paraná teria seu livro publicado pela Secretaria de Cultura. Então, na literatura tem muito disso. Eu ganhei em Jabuti porque era aquela comissão, né? Se fosse outra, talvez não ganharia. Então, tenho muita sorte também. Agora, o que acontece, Lica, que eu digo sempre, assim, eu não fico enfurnado lendo também. Né? Eu não fico enfurnado, eu leio muito mesmo, e não só literatura, e acompanho muito o que está acontecendo no mundo, e acompanho os jornais, enfim, eu estou sempre antenado, mas você tem que sair para o mundo também, não é? Porque as histórias que você vai contar estão no mundo. Né? Não estão, é lógico, você pode até encontrar alguma inspiração na literatura mesmo, mas você tem que abrir a porta da sua casa, abrir a janela e sair para o mundo. Então, acho que tem esses 2 lados. Né? O escritor tem que ficar em alguns períodos ensimesmado mesmo, lendo. Né? O escritor que não lê não produz. Mas também ele tem que ser um cidadão do mundo. Né? Fica com caramujo. Nossa, muito obrigada. Não, mas realmente você tem razão, né? Às vezes a gente acha que só lendo a literatura em si já é um material importante, rico, que, lógico, dialoga com as nossas experiências, mas realmente isso de estar antenado no que está acontecendo no mundo, nessa contemporaneidade, né? A gente poder dialogar com ela é importante mesmo, né? Aí, viu, pessoal? Viu, Minassá? Os alunos que estão aqui. Olha a importância de fazer os dificuldades, ler tudo que a gente fala para ler e mais ainda, hein? Mais coisa ainda. Muito obrigada, Oscar. Vocês devem ler uma quantidade razoável de literatura japonesa, né? Os que fazem pós-graduação em literatura. Eu não sei exatamente quais são as linhas de pesquisa que vocês têm, né? Mas imagino que haja linhas de pesquisa relacionadas à literatura japonesa. Mas acho importantíssimo ler os clássicos, sabe? E quando eu penso em clássico, eu penso muito na literatura russa. Lógico que é a literatura francesa, né? Britânica e tal. Mas eu penso muito nos russos. Você aprende muito lendo os russos, sabe? Lendo Dostoiévski, Tolstói, Tchekov, para quem gosta de contos, né? Para quem gosta de narrativas curtas. Acho que é muito influência de que você falou que está gostando do Sosek, né? Do Natsume Sosek, né? Acho que tem muito exatamente link, o que você né? falou. Assim, a literatura russa chegou muito forte nesse período Meiji no Japão. Não é? Acho que você sabe falar melhor sobre isso, mas pelo que eu li, o Natsume Soseki, Soseki lia, né, os russos, né? Sim. Então, muito obrigada, Oscar. Senão eu vou te... O pessoal me mata depois. Fala, nossa, o pessoal pode estar querendo fazer as últimas perguntas. Desculpa. Imagina, eu que agradeço. Eu vou me estendendo também, muito obrigada. E acabo saindo até do rumo da resposta da pergunta que você faz. Desculpa. Não, imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. De nada. Bom, muito obrigada novamente, professor Oscar. Foi uma palestra muito elogiada e que todo mundo gostou, dá para ver pelos comentários do chat.
mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai ter que parar por aqui. E às 8h10, daqui a 5 minutos, a gente volta com a nossa última mesa do evento e a última mesa do dia, que é a mesa que vai ser ministrada pela professora Alice Satomi, da Universidade Federal da Paraíba. E, bom, é isso. Qualquer outros comentários que vocês quiserem fazer para o professor, façam pelo chat, para ele poder ler depois. E a gente se vê daqui a 10 minutos para a nossa última mesa do dia. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite, professor. Muito obrigado.